Este é o 9º vídeo de uma série que visa fortalecer pessoas que acabaram de se separar ou ajudar aquelas pessoas que estão tentando encontrar alguém, tentando encontrar um amor. Cada vídeo aborda uma fase, uma etapa de um relacionamento. E esse aqui vai abordar essa fase de você se fortalecer após uma separação. É um momento para você ter uma ideia do que aconteceu, o porquê aconteceu, e aí, a partir dali, seguir a vida. Porque tem casos onde pessoas que estão há 10, 15, 20 anos juntas, e de repente, uma pessoa vai embora. Sai de casa e não diz por quê. Eu não sabia que alguém pudesse ser tão covarde assim, a ponto de fugir de uma relação, sem falar nada para o outro, com quem viveu aí anos e anos, só para não ter que mudar, não ter que superar seus problemas, seus desafios pessoais. Mas aconteceu comigo, e aí eu fui entender que isso é bem mais comum do que eu imaginava. Mas é compreensível, né? Se a pessoa não tem coragem de enfrentar nem a sua própria consciência, imagina então enfrentar o outro, a pessoa que a ama, e falar para essa pessoa sobre a fraqueza dela. É difícil mesmo. Talvez você nunca saiba o porquê das coisas, mas isso não faz diferença. Não muda nada. Porque quando uma coisa acontece sem sentido, a explicação provavelmente seria também sem sentido. Entenda que rejeições são alinhamentos de rotas. Coisas estranhas acontecem para que a evolução continue. E a gente está aqui para nos tornarmos a nossa melhor versão. Então, keep walking. As pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Não cometa o erro de ser tão compreensível ao ponto de ignorar que está sendo desrespeitado. Uma vez eu ouvi o seguinte, gente. Às vezes é preciso se tornar inacessível para aqueles que tiveram acesso à sua parte mais bonita, mas não souberam valorizar a sua entrega. E isso é a maior das verdades, viu? É melhor sentir a dor de abrir mão de algo que a gente gostaria de ter do que se acostumar a um tratamento que a gente não merece receber. Entenda, maturidade emocional te deixa antissocial, seletivo, mais forte, independente. E o mais interessante, ela faz você amar a solitude e não aceitar nada que tire a sua paz. As pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Não cometa o erro de achar que foi sem querer. Não cometa o erro de ser tão compreensivo ao ponto de ignorar que você está sendo desrespeitado. Porque quando a pessoa se importa de verdade, ela pensa. Pensa muito antes de agir. Ela mede as palavras. Ela se preocupa com o efeito que vai causar em você. Mas quando alguém está nem aí pra você, a falta de cuidado fala mais alto do que qualquer desculpa. E aí você começa a ouvir justificativas prontas. Aquelas frases que tentam aliviar a culpa, mas que no fundo você sabe. Você sabe que não mudam a realidade. Eu sei que dói admitir, mas cada ação ou ausência dela já é uma resposta. Você não precisa implorar por prioridade. Você não precisa ensinar a ninguém a te tratar com respeito. O amor que vale a pena não te deixa em dúvida. O amor que vale a pena não te diminui para caber na vida do outro. Então, se alguém te mostrar repetidamente que não se importa, acredite, não insista em fazer parte de uma história onde você só aparece como opção. Porque no fundo, quando você entende o seu valor, você para de aceitar migalhas e começa a esperar, exigir por um amor inteiro. As pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Eu espero que essa seja a última vez que você tenha que ouvir isso de alguém. As pessoas sempre sabem o que elas estão fazendo. Se elas fazem, é porque elas escolheram fazer. E elas escolheram fazer sabendo que corria o risco de te magoar, sabendo que você não gostaria que elas fizessem, elas escolheram fazer. Simplesmente porque as pessoas têm esse poder, a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que se alguém faz algo sabendo que podia te magoar porque você já tinha falado pra pessoa, ou era algo muito óbvio que ia te magoar e ela ainda assim escolheu fazer, o que você ainda tá fazendo perdendo seu tempo com essa pessoa? E claramente ela não se importa com você o suficiente para abrir mão de algo que ela gostaria de fazer ou de uma forma que ela gostaria de fazer
para poder te poupar de algum sofrimento ou de alguma mágoa. Ela não se importa o suficiente com você para isso. Se ela não se importa o suficiente com você para isso, o que você tá fazendo do lado dela ainda? Só lembra que a pessoa sabia muito bem o que ela estava fazendo. Claro que você sabe, né? Isso aqui serve para pequenos curativos, para aquelas dorezinhas pequenas, arranhõezinhos que inflamam, que irritam. E dentro desse curativo tem até um remedinho que ajuda você a curar mais rápido os machucadinhos. E assim que você cura, você tira, embrulha e joga fora. Não é assim? Pois é, isso acontece com você também, que acha que pode ser curativo das pessoas. Na verdade, existem pessoas que entram na sua vida para que você ajude, para que você proteja, para que você resolva, para que você apoie, para que você ampare. E elas estão doentes, precisando de um curativo. Mas assim que elas melhoram, assim que elas se curam, elas amassam esse curativo e jogam fora. E esse curativo é você, que às vezes vai ficar com a dor, com o problema, com a energia daquela pessoa que usou você como um curativo e depois que não precisou mais, se desfez, descartou você. Isso não significa que você não tenha que ser uma boa pessoa, que você não tenha que ajudar. Isso significa que você precisa saber aonde você pisa. Você precisa saber a quem você se doa. Porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas não estão, às vezes, ao seu lado pela pessoa que você é, mas sim pela utilidade que você tem para essa pessoa. O que é que você faz de bom para essa pessoa que interessa a ela estar ao seu lado? Porque no momento em que ela estiver bem, que ela estiver curada, que ela não precisar mais de você, ela vai embrulhar você que nem um band-aidzinho e vai jogar fora, tá? Então, se liga nisso, preste atenção nas pessoas com quem você convive, nas amizades que você traz para dentro da sua vida, para as pessoas que você acha que são maravilhosas e que merecem o seu melhor, para ver se realmente você não é um band-aid na vida dessa pessoa. E quando você não mais precisar, e para desfazer, desembolar esse band-aid, é simplesmente impossível. Você vai ter que colocar um outro, ou seja, você vai ter que se transformar para poder começar tudo outra vez. Tá bom? Se liga aí. Vai. Quando alguém te troca, mais uma escolha. Uma decisão consciente. Tomada com total consciência do que estava em jogo. Ninguém se afasta por acidente, ninguém esquece um amor verdadeiro sem querer. A verdade pode doer, mas também liberta. Quem te trocou já refletia sobre isso há muito tempo. Enquanto você acreditava na conexão, essa pessoa avaliava alternativas. Enquanto você era leal, ela testava outras possibilidades. E quando finalmente se afastou, não foi por impulso, foi porque já havia decidido que você era substituível. E sabe o que isso significa? Que o erro nunca foi seu. Quem é capaz de te trocar jamais esteve verdadeiramente ao seu lado. Amor de verdade não busca opções, não coloca em dúvida o que sente. Quem te troca sem querer te ensina uma grande lição, o valor da reciprocidade. Então, em vez de se perguntar onde errou, questione-se por que gastou tanto tempo oferecendo o melhor de si a alguém que não soube valorizar e siga em frente, sem olhar para trás, porque a vida sempre recompensa aqueles que conhecem o próprio valor. Pode chegar um dia que você vai terminar com essa pessoa que você tanto fez esforço para estar junto com ela, servindo, fazendo tudo que tinha que fazer. Ela vai terminar com você, vai arrumar outro alguém rápido e simplesmente vai fazer tudo aquilo que talvez você levou 3 anos para não conseguir que o outro fizesse, ele vai fazer para outra pessoa. Dani, mas por que isso acontece? Porque as pessoas são assim.
Quando eu chego aqui falando um pouco radical sobre namoro, e que em namoro a gente não precisa se esforçar para poder ter o básico, porque se você não estiver tendo o básico daquilo que você acredita, o que você tem que fazer é ir embora. Não compensa você ficar. A gente tem medo, cara, de deixar as pessoas irem achando que não vai ter ninguém igual, e vai ter pessoas iguais, muito melhores do que aquela que você está aí, achando que de tanto pedir vai mudar alguma coisa, mas não vai mudar. Se mudar é sorte, é exceção, mas a regra é totalmente o oposto. E aí, o que você vai fazer agora? Ninguém te troca por algo melhor. Te trocam por algo mais fácil. A lealdade é um presente muito caro, que não se pode esperar de pessoas sem valor. Você termina com um homem que é totalmente apaixonado por você e ele não tem a mínima vergonha de declarar o amor dele por você na frente de todo mundo, nas redes sociais. Capitulando, você decidiu terminar com este homem. Prepare-se! Este homem não fica solteiro muito tempo. Este homem, prepare-se. Você vai ter um revertério quando você vê a foto dele com outra mulher. Sabe por quê? Sabe por quê? Tudo aquilo que ele fazia com você é o sonho de muitas outras mulheres. Inclusive aquela tua amiga que falava pra vocês, ai, como vocês são lindos. Essa tua amiga, ela vai ser a primeira a seguir ele. E vai falar assim, nossa, que pena que não deu certo entre vocês dois, mas pode dar certo entre você. Que não tem nada mais atraente do que um homem apaixonado. Ele entrega pra todo mundo, e outra coisa, ele tem amor a dar. Então se você acha que você tem um homem que vale a pena, eu sei que tá difícil hoje, tá em extinção. Quem casou, casou, mas se você jogou um desse no lixo, pode ficar tranquila que no lixo ele não fica. Quem vai ficar é você com os outros. Quando ele se declara na frente dos próprios amigos, ele passa uma foto sua, e você vai lá e termina com esse cara. Tipo, eu sei que o relacionamento não é formado só disso. Brigas, conflitos, imaturidade, coisa que não vai dar certo. Mas se ele é um cara que consegue resolver problemas e ainda te ama, te coloca como prioridade lá em cima, no topo do mundo dele, você vai lá e termina com esse cara, boa sorte. Vai ter que ver foto dele pulando as 7 ondas com outra. Só vai poder fazer o quê? Chorar. A pessoa me incomoda tanto é porque algo dela ressoa comigo, né? Ai, que preguiça. Se você vê alguém espancando um cachorro e achar essa pessoa um tremendo filho da puta, com certeza, algo seu se comunica com espancamento de cachorro. Não, pronto, acabei de desbancar 100 anos de pseudociência. Pelo amor de Bafomé, tem gente que a gente vê que é um arrombado a quilômetros de distância. Você respira e sente o cheiro rançoso de frustração, bile e trevas. Você tá ali lutando pela preciosa vida e vê que tá do lado de um reator de Chernobyl, de tanta radiação que sai. Tá, qual o teu ponto? O ponto é que a gente é ilha, mas às vezes em vez de água a gente tá cercado de filhos da puta por todos os lados. Esse lance do que o que te incomoda em mim é um problema seu, é um recurso usado por predadores ignorantes e déspotas para que eles saiam impunes de toda sorte de barbárie. É o jeito que o mundo criou de criar tolerância com o que não devia ser tolerado. Sim, claro, existem algumas pessoas, algumas coisas pontuais que nos incomodam e são pessoais. Existem tropeços que doem mais porque vêm de pedras que a gente já tropeçou. Existem frustrações pessoais pequenas, mas elas são minoria. Então, nem sempre é minha responsabilidade. Não! O cara que guarda os pesos errados na academia. A pessoa que dá seta para um lado e vira para o outro. Às vezes nem dá seta. Sua ex com transtorno de personalidade. Você tem razão, motivo e coerência para se afastar e dizer não. Isso não se conecta comigo. Eu não me vejo em nada seu porque ter um pouco de empatia e senso de amor próprio faz com que eu veja que você é uma merda de ser humano. Mentes saudáveis conseguem traçar paralelos críticos sem tornar tudo sobre si mesmas. Achar que o defeito do outro é aparente porque ele diz algo sobre você é ser narcísico e ególatra. E bem idiota. Isso é libertador. Sim, às vezes você faz um puto esforço, às vezes você gasta anos de remédio e terapia, às vezes você se apega a esse blá 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 retórico e perigoso de se dói em mim é porque me pertence, você acaba assumindo responsabilidades que não são suas, chora por feridas que não causou e... pra quê? Por melhor que você seja, tem hora que você tem que dar uma bica nesse pertencimento escroto. Eu gosto pacas do pecado, mas às vezes o maior pecado é dizer que a culpa é nossa, quando ela é inteirinha do outro. A pessoa confusa, ela vai permitir que você entre na vida dela, mesmo que ela não esteja disposta a cultivar e cuidar do que você tem pra oferecer. E a maior dor de se relacionar com esse tipo de pessoa é quando elas decidem sair da nossa vida da forma mais injusta e covarde possível. E aí cai a ficha pra você de que você só estava perdendo seu tempo com uma pessoa que nunca seria capaz de reconhecer o seu valor.
Uma pessoa que só tava brincando com seus sentimentos. Porque pessoas confusas são superficiais, são rasas, são imaturas, são egoístas, são irresponsáveis com os sentimentos que elas despertam nas outras pessoas. Porque ela enxerga relacionamentos como distrações e pessoas como objetos, que elas usam e descartam quando esse objeto perde a utilidade. Elas querem sentir o prazer de ter alguém, mas elas não querem lidar com um lado desconfortável de ter alguém. Que é você olhar para os seus próprios defeitos, que é você aprender a ceder, que é você aceitar que você tá errado, que é você ter humildade para ouvir o outro falar do mal que você causa para ele. E isso sem tentar virar o jogo, sem tentar invalidar os sentimentos do outro para fazer o outro se sentir culpado pelo que você causou nele. E aí quando você começa a cobrar uma postura dela, porque você começa a enxergar incoerências no comportamento dela, ela vai te descartar da pior forma possível. Porque na verdade ela nunca quis ter um relacionamento, ela só tava querendo se distrair. Seria tão mais fácil se essas pessoas andassem por aí com um aviso bem grande na testa de alerta pra gente manter distância delas. Porque a verdade é que essas pessoas não chegam na nossa vida como pessoas confusas. Elas chegam como pessoas muito bem resolvidas, espiritualizadas, evoluídas, maduras. E o aviso de alerta que elas vão dar pra gente vai estar nas entrelinhas. E aí cabe a gente perceber esses avisos, em vez de se deixar levar pelas coisas bonitas que elas falam. Con esas personas que nunca piden perdón, que se refugian en el silencio como una herramienta de control, que evitan tener conversaciones difíciles, incómodas y que te ignoran cuando más necesitas respuestas. No discuten, no discuten lo que pasó, no asumen la responsabilidad y después, como si nada, aparecen en tu vida esperando que todo siga igual. Ese comportamiento no es casualidad, es una forma sutil de manipulación emocional. Te hacen sentir culpable, dudando de tus emociones, de tu necesidad de claridad, te mantienen en un ciclo de incertidumbre donde vos sos siempre el que cede o la que cede, la que pide disculpas. El silencio no siempre es paz. A veces es una herramienta de control disfrazada que desvaloriza tus emociones y tus límites. El respeto, el amor, no se construyen desde el silencio evasivo, sino desde la comunicación honesta, el reconocimiento de los errores y la voluntad de sanar juntos. Por favor, no aceptes menos de lo que mereces. Pone límites, aléjate de quienes no saben pedir perdón, porque tu paz no tiene precio. Elegí siempre lo que te haga bien a vos. El amor es construcción, no destrucción. Te mando un beso. Uma coisa, a decepção, ela não dói porque o outro era menos do que parecia. Até porque isso, no fim das contas, é problema dele. O que realmente machuca é perceber que, de novo, a gente acreditou em quem não merecia nem ter entrado na nossa vida. Não é sobre a pessoa ser pequena, é sobre a gente ter dado espaço demais para quem não sabia nem o que fazer com isso. A gente entrega atenção, carinho, presença e o outro simplesmente desperdiça. Aí vem a tristeza, claro. Mas vamos combinar? Se decepcionar não é sinal de fraqueza. É sinal de que você ainda tem coragem de confiar, mesmo num mundo cheio de gente vazia. O problema nunca foi ser inteiro. O problema é que tem gente que não sabe o que fazer com quem é completo. Então sente a dor, aprende a lição e segue. E entende que quem perdeu não foi você, foi quem mostrou que não tem capacidade para lidar com tudo que você tem de melhor para entregar. Essa tristeza é momentânea. Mas o que é seu, essa capacidade linda de sentir, de acreditar, de se doar, isso ninguém tira. E um dia, quem merece, vai saber exatamente o valor que você tem. Não adianta falar com a pessoa sobre o que te magoa, porque ela não vê problema nas próprias atitudes. Você tem que deixar a pessoa que você ama para ficar com a pessoa que ama você. E chega a hora de se retirar, nem tudo se resolve na conversa, apenas com fim. E que doa como nunca, para não doer nunca mais. Às vezes é preciso entender que aquilo é a única coisa que aquela pessoa tem a oferecer. Não adianta ficar insistindo, te desgastando. Não adianta falar com quem não quer ouvir. Não adianta pedir mudança para quem não quer mudar. Tem pessoas que, se você falar o que incomoda, no fim da conversa, quem vai acabar pedindo desculpas é você. Porque o outro sempre te coloca como errado da história. Uma vez minha psicóloga disse: às vezes a pessoa
nem te ama de verdade, mas te mantém na vida dela simplesmente porque sabe que você é uma pessoa boa. E odiaria te ver amando outra pessoa do jeito que você a ama. Um tapa doeria menos. Você sente que alguém não tá te escolhendo, essa mensagem é pra você. Muitas vezes, quando alguém não te escolhe, ela não tá fugindo de você, ela tá fugindo da pessoa que ela teria que se tornar para estar com você. Não é um reflexo de quem você é ou do seu valor, mas sim de onde a pessoa está na jornada dela. E ficar com você pode demandar dela abandonar velhos padrões que ela ainda está apegada e ela simplesmente não está pronta para isso. Por mais que fosse bom para essa pessoa, o ego dela não está pronto para suportar o fato de que ela não é perfeita ou de abandonar algo que dá tanto prazer a ela, por mais destrutivo que seja. Ficar com você significa que ela vai ter que confrontar partes dela mesma que ela não está pronta para confrontar. Então, ao invés de achar que algo que você fez, deixou de fazer ou que você não é suficiente, entenda que as escolhas de uma pessoa dizem muito mais sobre os medos e limitações delas do que sobre você. Você merece estar com alguém que quer crescer, evoluir e ser a melhor versão delas mesmas com você. Mais foco, menos ansiedade. E talvez alguém já tenha te falado, mas tenha entrado aqui e saído por aqui. Mas eu, como psicólogo especialista, atendendo há quase 20 anos, quero te contar uma coisa, que não é papo não, é realidade. Algumas pessoas vão se afastar de você, não porque você não tenha necessariamente o que elas procuram, não porque você não seja aquilo que elas gostariam que você fosse, mas justamente pela imensidão que você é. Daí talvez você escute isso e pense, isso é papo. Tá falando isso só para parar de sofrer. Tá falando isso como um consolo. Tá dizendo isso para ficar mais fácil eu lidar com esse desprezo. Mas a resposta é não. Eu tô dizendo isso porque sim. Porque tem gente que vai se afastar de você porque não curtiu, porque a química não bateu, porque não gostou de alguma coisa que você fez, que você falou, ou esperava alguma coisa que foi diferente daquilo que idealizou, ou porque de repente se interessou por outra pessoa, ou resolveu resgatar uma história do passado. Mas tem sim, muita gente pode ser justamente esse caso, que a pessoa se assustou de tão promissor que pode ser essa relação. Tem pessoas que ao encontrarem outras que são muito compatíveis com a possibilidade de uma construção, elas percebem que o sentimento despertado nelas as recruta para um lugar que elas não se sentem preparadas. E amedrontadas, assustadas, impactadas por aquilo que elas estão sentindo, se percebendo completamente sem controle da situação, elas simplesmente zarpam, fogem, se afastam. Nem sempre, e na maioria das vezes, sem qualquer consciência disso que eu estou dizendo aqui. Elas vão encontrar alguma desculpa, alguma coisa que elas vão fingir que acreditam para ficar mais fácil esse movimento da fuga. Mas na real, é que a areia aí foi demais pro caminhãozinho delas. O silêncio de quem some revela o valor que você tinha. Nenhum. E às vezes é a resposta mais sincera que alguém pode te dar. Tem gente que te ignorou e você entendeu tudo. Tem gente que parou de procurar e te mostrou o quanto você era só conveniência. Tem gente que sumiu e te ensinou a parar de insistir. O silêncio dela diz: eu não me importo tanto quanto você pensou. O silêncio dele diz: não estou disposto a lutar por isso. O afastamento de alguém pode doer mais do que 1000 palavras duras, porque ele carrega indiferença. Mas preste atenção, quem some ensina, quem silencia revela, quem não te procura já te respondeu. E se hoje você está lidando com o silêncio de alguém, entenda, não é o fim do mundo, é só o fim de uma ilusão. Você merece presença, não migalhas. Você merece alguém que escolha ficar, mesmo podendo ir. O silêncio também fala. Você só precisa escutar o coração. Que Deus abençoe o teu dia. Na vida você vai se relacionar com 2 tipos de pessoas. As que são pipa e as que são âncora. A pessoa âncora tem uma energia sutil, mas destrutiva. Ela não diz abertamente que te limita. Seria fácil demais identificar. Ela faz pior. Te desmotiva com pequenos comentários. Te desmotiva com medo disfarçado de cuidado. Te faz duvidar da sua capacidade, das tuas metas,
dos teus sonhos. Ela se sente ameaçada quando você cresce. E por isso cria um campo magnético de estagnação ao redor. Você começa a andar em círculos, começa a se justificar demais, a sorrir menos, a aceitar uma vida morna, porque tem alguém do seu lado que não te impulsiona. E o pior é que no fundo você sente, sabe que tem alguma coisa errada, mas insiste, porque a pessoa te ama, né? Porque você construiu uma história, porque você prometeu tentar mais uma vez. Mas às vezes é justamente esse laço emocional mal resolvido que vira o seu próprio cativeiro. Agora, a pessoa pipa é diferente. Bem diferente. Ela quer te ver voando. Ela entende que crescer dói, mas ela te apoia mesmo assim. Ela te desafia sem te humilhar. Ela te aponta onde você pode melhorar e melhora com você. Ela te dá liberdade, mas está ali quando você precisa de base. Com essa pessoa você se sente leve, mas forte. É como se sua vida ficasse mais fácil só por ela existir. Então me escuta com atenção. Se você tá com uma âncora hoje e essa pessoa não quer mudar, não quer escutar, não cresce nem quando você dá exemplo, mas mesmo assim você insiste, você escolhe continuar amarrado. Isso não é mais amor, isso é medo, é covardia disfarçada de lealdade. E tem um preço alto, sua energia, sua liberdade, sua evolução. Você não precisa esperar mais 10 anos para perceber isso. Você quer voar mesmo ou prefere continuar dizendo que o vento não ajuda? When a woman doesn't want to change, she will find a man who accepts her flaws so that she doesn't have to grow or mature. That's why these insecure women will accuse a strong man of being controlling or demanding. But in reality, he just has standards and expectations. He's not going to tolerate disrespect or childish behavior. He's going to require her to step up and grow. And eventually she'll leave, calling him toxic or overly demanding, simply because he held her accountable for her actions. Fellas, don't ever think you're too much for a woman. Sometimes you're just too strong for someone who isn't ready. Never lower your standards to make someone stay. A real woman will appreciate and rise to meet them. Weak women fear a man with vision, but strong women respect it. Know your value, fellas. You don't need to dim your ambition or strength to please anyone. Keep leading, keep standing firm, and let the right woman find you, the one who's worthy of your greatness. Você só conhece uma pessoa verdadeiramente se você passou por essas situações. Eu concordo muito. Não venha me dizer que você conhece uma pessoa de verdade se você nunca a criticou, se você nunca viajou com ela, se você não morou com ela, ou talvez se você não teve processos envolvendo dinheiro, ou até se você não se separou dela. Porque há pessoas que você só vai conhecer quando você não for mais útil pra ela. Você não vai morrer de amor. Ao longo da vida aprendemos a romantizar o sofrimento. Não sei se foi culpa de Shakespeare ou do Bruno Marrone, mas um fato é, seja na literatura clássica ou em músicas populares, a chamada sofrência sempre fez parte da nossa cultura. Dor de amor é horrível. É como estar com uma doença, mas não é terminal. É tipo estar com febre. Deixa o nosso corpo ruim, só que uma hora vai passar. Infelizmente, não existe atestado médico para isso. Ainda. Mas se existisse, eu aposto que muitos de nós estaríamos de licença por tempo indeterminado. Só existe um remédio capaz de curar um coração partido. Encontrar um novo amor? Não resolve. Bloquear nas redes sociais? Não resolve. Álcool? Resolve muita coisa, mas nesse caso só te afunda mais na merda. O único remédio capaz de curar a dor de amor é ele mesmo. O tempo. Eu sei, é clichê. Mas é verdade, ele age como aquele metiolate de infância. Arde, queima, parece piorar antes de melhorar, mas no fim, cicatriza. Lembre-se, morrer de amor só é bonito nos livros. Se for pra morrer, morra de qualquer outra coisa. Atingida por um raio ou num tanque de tubarões. Mas não por amor.
Vamos deixar as mortes de amor para Romeu e Julieta. Se você tem um minutinho para receber o tapa da loba, 1 hora de sessão de terapia, 1 minuto pode ser? Vamos lá. Posicionamento é uma coisa que a gente faz uma vez só. Depois disso a gente chama de cobrança. E aí o que precisa entrar em cena, minha senhora, meu senhor, é consciência. Respeito não se exige, se percebe. E quando não vem, a gente não insiste, a gente se retira. Era só isso mesmo. Obrigada pela atenção. Tem gente que nunca vai te dar uma boa relação. Não é porque você não merece, mas porque essa pessoa não sabe se relacionar. Tem pessoas que são emocionalmente indisponíveis. E isso significa que, por mais que você se esforce, faça terapia, leia, tente o diálogo, elas continuam reativas, fechadas, indiferentes. Pessoas indisponíveis emocionalmente não se entregam de verdade, não reconhecem os seus erros, não estão dispostas a mudar. Você pode até amar alguém assim, mas não dá para construir uma relação saudável com quem foge de qualquer responsabilidade emocional. Nem toda relação pode ser salva. Isso não é um fracasso. É só a vida te dizendo, olha, você merece mais do que estar sozinha dentro de uma relação. Segue adiante. Nem todo mundo está pronto para se relacionar de forma adulta, recíproca e empática. E você não tem controle sobre isso. Algumas pessoas simplesmente não estão disponíveis. Quer adoecer? É só passar o tempo todo tentando sozinha salvar a sua relação. Algumas pessoas não sabem, não querem ou não conseguem oferecer relações saudáveis. São pessoas que foram profundamente feridas e ainda não começaram o seu processo de cura. Pessoas que acreditam que o amor deve girar ao redor delas e nunca ao redor de uma troca. Ou mesmo aquelas que, mesmo sabendo que machucam, não querem encarar o desconforto de mudar. E aí, o que é que a gente faz? Reconheça os limites do outro e os seus. Comece a olhar com realidade, sem romantização. E se faça 2 perguntas. Quanto mais tempo da minha vida eu quero investir em algo que só existe porque eu sustento? E o que é que eu espero de uma relação? E o que é que eu estou aceitando em lugar disso? Relacionamentos saudáveis exigem 2 pessoas inteiras, dispostas a caminhar na mesma direção. Por mais amor que tenha, ninguém sustenta um caminho inteiro sozinha. Quando alguém te rejeita, a pessoa não está dizendo pra você, olha, me ajuda a tentar te querer. A pessoa não tá falando, se humilha mais um pouco, tá? Continua mesmo eu te dando migalha. Fica aqui, mesmo eu não te entregando o mínimo, mesmo eu te entregando irresponsabilidade afetiva, mesmo eu machucando você, mesmo eu ferindo você, mesmo você se anulando por mim, fica aqui. Quando alguém te rejeita, a pessoa não tá pedindo isso. A pessoa tá dizendo, olha, eu não quero. Independente de quem você é ou do que você tem pra me entregar, eu não quero. A pessoa nunca disse que é sobre o que você é e sobre o que você tem pra entregar. Então, por que incansavelmente você tenta provar o teu valor pra alguém que não quer? A resposta a não querer é essa. Se é seja qual for o motivo, porque terminou um relacionamento, porque isso, porque aquilo, não interessa o porquê. Rejeitar você não é o mesmo que dizer, tenta provar pra mim de novo que você é bom o suficiente, que você é boa o suficiente. Começa a viver uma vida que você não vive, começa a provar o teu valor mais uma vez até você se cansar disso, porque é exaustivo provar o teu valor pra quem não quer enxergar. É completamente cansativo tentar falar com alguém que não quer ouvir. Não tem como você amar alguém que não quer ser amado. Vocês entendem o que eu tô falando? Quando alguém chega pra vocês e fala assim, olha, eu não vou querer você, eu não vou querer um relacionamento sério, eu não vou querer nada. Quando alguém simplesmente te rejeita, quando alguém simplesmente não é recíproco com o teu sentimento, essa pessoa não tá pedindo pra você fazer nada. É ao contrário disso. Só que daí as pessoas começam constantemente a tentar provar o valor. A tolerar mais desrespeito, mais sensação ruim. Aí vocês vão dizer, e por que o outro continua? É claro que o outro vai continuar, é confortável pro outro. Só que a partir do momento que o outro mostra que ele não tá disponível emocionalmente pra você, da mesma forma, através de atitudes ou verbalizando isso, e você se mantém, a responsabilidade sobre o seu sentimento é sua. Sobre a sua saúde mental é sua. Por que você se mantém num ciclo que não é bom pra você, que te adoece, que te machuca, que te fere, que te faz chorar, que faz você se anular? Você perde o teu brilho todo tentando provar pra alguém que você vale a pena quando alguém não quer que você prove. Quando alguém te rejeita, ninguém tá falando pra você, prova pra mim durante 2 meses que você vale a pena. A pessoa tá dizendo, eu não quero. Ponto. A pessoa não tá falando, eu não quero esse. Não, ela tá falando, eu não quero, ponto. Ah, mas de vez em quando faz tal coisa. É óbvio.
Vai fazer, você aceita. Por que a pessoa vai te entregar sempre 100 se você aceita menos 30? Por que a pessoa vai sempre chegar com 200 se você aceita o meia boca? Não faz sentido. Você entende que a conta não fecha? Você mesmo tolera o menos 20, por que o outro vai te dar 100? Vai chegar sempre do mesmo jeito, vai chegar querendo a tua utilidade, quem você é, vai querer a química que vocês têm, o beijo na boca, a saída de vez em quando, a coisinha confortável. É óbvio, você sempre tolerou isso. Você sempre tolerou o desrespeito, a falta de responsabilidade afetiva. Não tem por que ser diferente agora. Você não se impõe. Você não impõe limite. E quando o outro diz eu não quero, sabe o que você faz? Ao invés de você entender a rejeição como rejeição e não como uma tentativa de mostrar pro outro que você ainda vale a pena, você começa incansavelmente provar pro outro que você vale a pena. Aquela pessoa que tá presa numa ideia defende uma narrativa com unhas e dentes mesmo quando tudo ao redor já mudou? Pois é. Talvez ela esteja sofrendo de dissonância cognitiva. E essa é uma das razões mais comuns para tanta gente continuar alienada, emocionalmente infantilizada e incapaz de questionar o próprio discurso. Dissonância cognitiva é um nome bonito que a psicologia deu para explicar o colapso interno que uma pessoa sente quando a verdade esbarra na mentira que ela acreditava com toda a sua alma. É quando a pessoa vê, ouve ou vive algo e entra em choque direto com aquilo que ela acreditava que era certo, justo ou moral. E ao invés de ajustar a rota, o que ela faz? Tenta ajustar a narrativa. Ataca a fonte, ridiculariza a ideia, ignora o desconforto, porque, minha gente, mudar de opinião exige maturidade. Mas nem todos estão preparados para essa conversa, não é mesmo? E aí, tem gente que prefere proteger o ego do que expandir a consciência. Conhece alguém assim? Então, o cérebro odeia contradição, ele quer coerência. Nem que para isso a pessoa precise se enganar todos os dias. Por isso, tanta gente vive adoecida, irritada, polarizada. Porque encarar verdades exige algo que falta em tempos de massa: responsabilidade emocional. Dissonância cognitiva não é fraqueza, mas um convite ao amadurecimento. E a questão é: você vai aceitar o convite e vir comigo, aqui nesse movimento de consciência, ou vai continuar se escondendo atrás da própria ilusão, chamada de opinião? Tchau. Cuidado com quem distorce os fatos só para aliviar a própria consciência. Tem gente que, para não encarar os próprios erros, prefere reescrever a história e te transformar no vilão. Não porque você errou, mas porque você foi verdadeiro demais, disponível demais, intenso demais. E aí, para justificar o afastamento, a negligência ou até a própria covardia, essa pessoa precisa criar uma versão onde você se torna o exagerado, o complicado, o problema. É mais fácil fazer isso do que admitir: eu não soube lidar com alguém que se entregou de verdade. Algumas pessoas têm tanto medo de se responsabilizar que preferem viver no papel de eterna vítima. Mas nem toda narrativa que faz sentido para quem conta é justa com quem viveu. Fique atento: quem sempre precisa te pintar como o errado, talvez só esteja fugindo de encarar o espelho. E sim, pode doer perceber isso, mas também pode ser libertador, porque você não precisa mais tentar se explicar para quem já decidiu não te entender. Com licença, deixa eu te perguntar um negócio. O que você perdeu se você nunca teve? Se fosse pra ser teu, eu não tinha ido embora. Se fosse pra ser teu, eu não tinha te feito sofrer. Ai, é o amor da minha vida, porque a taróloga do TikTok disse que ele é minha alma gêmea e relações de alma gêmea são karmáticas, são turbulentas. Para, pelo amor de Deus, de romantizar isso. A pessoa que mais te faz sofrer é a pessoa que mais tem química com você, muitas vezes. É a pessoa que você mais deseja, justamente porque o desejo reside na oportunidade de reviver uma dor conhecida, porque a tua mente inconsciente acredita que eis aí a oportunidade de curar. Só que olha a armadilha que a tua mente te coloca. Por que ela faz você acreditar que essa pessoa é a sua oportunidade de cura? Porque também é essa pessoa aquela que vai te oportunizar reviver a dor em si. Prazer, Loba, terapeuta psicanalista. Então para de comprar essa ideia de que você perdeu.
perdeu nada, se foi era pra ter ido mesmo, deixa aí, deixa. Não é nem na pessoa que você tá apegado no que você queria que tivesse sido e não foi. De dizer que perdeu uma coisa que você nunca teve, de sofrer como se tivesse tido. Não tinha. Não era pra ser, era passagem, aprendizado, foi-se com Deus. Amor é permanência, amor é escolha diária, amor é tranquilo, amor é seguro. Qualquer coisa diferente disso não é amor. Sofrimento, ansiedade, insegurança não nasce do amor, nasce da dor, e a dor nasce da ferida, a ferida vem do ego, que vem da... Entendeu? O problema não é que você ame as pessoas erradas. O problema é que você talvez nunca tenha aprendido a ser amado de verdade. Que até hoje você nunca se deu a oportunidade de estar em um lugar que desarme o teu sistema de defesa, que reprograme o teu sistema nervoso para substituir essas crenças que você carrega em relação ao amor, associando isso à ausência, a desafio, a gatilho, rejeição, insegurança, etc. Só que você não vai encontrar esse lugar se você, antes de mais nada, não encontrá-lo em você. Porque você nunca vai ser capaz de enxergar aquilo que você ainda não aprendeu a se oferecer. A gente só se conecta com o conhecido. A gente só aceita aquilo que acredita que merece. Enquanto você esperar que a cura venha do outro, você vai continuar se conectando com pessoas que vão te oportunizar a reviver a dor em si. Aprenda a se amar como você nunca foi amada, mas principalmente como você nunca foi capaz de amar outra pessoa antes. Quando você atingir esse lugar, aí sim, aquilo que realmente é para ser seu, te encontra. Há decisões que destroem o coração, mas que consertam a vida. Se tudo que você oferece não faz diferença, comece a pensar em tomar distância. Aprenda que nem toda distância gera saudades. O tempo vai te ensinar que algumas distâncias, na verdade, vão te gerar paz. Existem lugares, situações e principalmente pessoas que a gente só vai perceber o quanto nos faziam mal quando dentro de nós tomarmos a decisão de nos afastar. Às vezes você precisa se tornar indisponível para aqueles que tiveram acesso à parte mais bonita de você, mas que mesmo tendo acesso à sua melhor versão, não souberam te valorizar. Consideração, respeito, valorização são coisas que não se resolvem com cobranças, mas que podem ser sim corrigidas com distância. Aprenda que o amor que você tem pelo outro não pode nunca ser maior que o amor e respeito que você tem por si mesmo. Por isso, se afaste de quem não te enxerga e guarde o melhor de você para aquela pessoa que realmente esteja disposta a cuidar de você. Pensa nisso. Você já viu a abelha tentar convencer a mosca a gostar de flor? Claro que não, porque a abelha não desce para discutir com quem fica em cima de lixo. Ela tem coisa mais importante para fazer. Ela coleta néctar, ela produz mel, ela movimenta o ecossistema, ela trabalha com propósito. Enquanto isso, a mosca tá pousando em ferida, se alimentando de podridão, rodando em volta de tudo que fede e chamando isso de liberdade. E cá entre nós, tem muita mulher poderosa aí que vive como uma abelha, mas gastando energia tentando explicar o valor da flor para quem só sabe farejar carniça. Você já parou pra perceber quantas vezes você tenta se justificar pra gente rasa? Quantas vezes você fica tentando se encaixar em grupo que só vive de fofoca, ruído, recalque? Quantas vezes você tenta suavizar o teu brilho pra não incomodar quem vive no escuro? Ei, você não é obrigada a se sujar pra se sentir compreendida. Tem coisa que a gente não precisa combater, só ignorar. Porque quando a abelha se cala e voa, ela continua produzindo. E a mosca segue zumbindo em volta de nada. No fim é simples. Quem nasceu pra mel não fica discutindo com quem vive de... Vou falar não. Comenta aqui. A decepção é a arma que Deus usa para te tirar de um lugar onde Ele não quer que você esteja, para te afastar de alguém que Ele não quer que você tenha por perto, para te livrar de uma situação que aparentemente é boa, mas que é uma cilada, um enrosco. Pode crer, o que não é para você vai tentar te decepcionar até que você entenda que não é por aí. Por isso não reclame, agradeça a decepção que te livrou da ilusão que você mesmo criou e revelou uma verdade nua e crua. Essa que você estava fazendo de tudo para não ver. Eu vou repetir porque é importante. Não reclame. Presta muita atenção. Analisa essa decepção que você está sentindo com carinho. Ela pode ser uma grande bênção de Deus na tua vida, que viu coisas que você não viu, que ouviu conversas que você não ouviu,
e enviou esta decepção como forma de libertação. Eu não fiquei com raiva, não gritei, não xinguei, não bati a porta, eu me calei. Porque no fundo não foi raiva que eu senti, foi decepção. Sabe aquela decepção que vem sem aviso? Que te faz olhar pra pessoa e pensar: sério que você é assim? Porque eu esperava mais. Eu te dei o melhor de mim e você jogou tudo fora como se não fosse nada. Como se eu fosse só mais um capítulo descartável da sua história confusa. E o pior é que eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada gesto, em cada plano que parecia ser sincero. E talvez por isso tenha doído tanto. Porque quando a gente espera pouco, a decepção machuca. Mas quando a gente espera muito, ela destrói. Mas hoje eu sigo em paz. Mas com a certeza no peito. Não foi o orgulho que me afastou. Foi a decepção de perceber que eu esperava de você o que você nunca teve intenção de ser. Você quer destruir o ego de uma pessoa? Presta atenção nessas frases aqui que eu vou te falar, tá? Primeira frase: eu não tô bravo. Eu só tô perdendo o interesse por você mesmo. Segunda frase: tudo bem. Eu já esperava o mínimo de você. Terceira frase: se eu sou demais pra você, você simplesmente não é o suficiente pra mim. Quarta frase: você sempre volta. Então, claramente, o problema não sou eu. Quinta frase: você nunca parece aprender com seus erros, né? Sexta frase: você sempre arruma um jeito de decepcionar. E a pior de todas: eu tô começando a questionar por que eu ainda me importo tanto com você. Não precisa elevar a voz, só olha nos olhos da pessoa e diz isso. Ou manda uma mensagem como essa. Quem ouve sente na alma, porque não é raiva, é decepção. E esse é o pior sentimento que tem, porque quando chega nesse ponto, não tem mais volta. Foque em você. As pessoas vêm e vão. Nunca dê segundas chances. Você está apostando contra si mesmo. Às vezes, você precisa parar de enxergar o lado bom das pessoas e começar a enxergar o que elas realmente te mostram. Afaste-se de pessoas que despertam em você quem você não quer mais ser. Pare de perdoar demais. As pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. A melhor coisa que eu já fiz foi parar de contar aos outros o que está acontecendo na minha vida. Fique longe de pessoas que esperam que você as priorize, mas não pensam duas vezes antes de te deixar por último. Não baseie suas decisões nos conselhos de quem não precisa lidar com as consequências. Você não gosta de todo mundo, então não se preocupe se todo mundo vai gostar de você. Não deixe a solidão te fazer voltar para perto de pessoas tóxicas. Você não deve beber veneno só porque está com sede. Nunca diga talvez se o que você quer dizer é não. Nem tudo neste mundo deve ser seu problema. Algumas coisas simplesmente não são da sua conta. Algumas pessoas são investimentos. Outras são dívidas. Saiba diferenciar. Aceite as pessoas como são, mas coloque cada uma no lugar que merece estar. Espere pouco dos outros. Espere muito de si mesmo. Esse é o segredo de uma vida feliz. Se você abastecer sua jornada com a opinião dos outros, vai ficar sem combustível. Nunca conte seus planos aos amigos. Pare de confiar demais neles. Não deixe ninguém saber o que você está fazendo, até que esteja feito. A solidão é o preço que se paga ao começar a evoluir. Você é responsável pela sua própria felicidade. Se esperar que os outros te façam feliz, sempre vai se decepcionar. O progresso de outra pessoa não diminui o seu. Tudo o que temos é tempo e escolhas. Seja sábio com os dois. Não compare sua rotina com o destaque da vida dos outros. Dizer não é muitas vezes o maior ato de gentileza consigo mesmo. A vida recompensa a ação, não apenas a inteligência. Pare de levar sentimentos antigos para experiências novas. Uma vez que você se sente livre, alguém começa a te evitar.
Nunca vá atrás dessa pessoa de novo. Não dependa demais de ninguém. Até sua sombra te abandona quando está na escuridão. Ser legal com todo mundo, às vezes, é faltar com respeito a si mesmo. Você não está pedindo demais. Só está pedindo a pessoa errada. Seja egoísta com o seu tempo. Muita gente não merece ele. Ninguém vai descobrir o sentido da sua vida por você. Essa é a sua responsabilidade. Pare de estar sempre disponível para quem só aparece quando é conveniente. Leve sua vida financeira a sério. Dinheiro é defesa contra muitos desafios. Se alguém gosta de você fácil demais, é porque você está fazendo algo errado. Levante e faça um sacrifício. Todos precisam sacrificar algo. Você não é exceção. Se você não pedir, não vai receber. Nunca desista daquilo que você realmente quer. Esperar é difícil, mas se arrepender é muito pior. Aprenda a dizer não, sem precisar se explicar. O meu marido olhou para mim, disse que me amava muito, que eu era a razão da vida dele. E ele olhou para um quadro que estava assim na nossa sala. Não tinha tido briga, não tinha tido confusão. Ele olhou para uma tela na sala de jantar e ele se senta aqui. Já era tipo meia-noite, de um sábado, de uma sexta para o sábado, a gente chegado de um jantar de trabalho. E ele disse, eu preciso conversar com você. Eu te amo, você é o amor da minha vida, mas você tá vendo essa pintura? Essa é você. É a sócia maravilhosa, não sei como é que vai ser nosso negócio. É a mãe maravilhosa para meus filhos, é a nora perfeita para as minhas... Aí ele foi falando das virtudes, na percepção dele. E aí ele pegou um quadrante, um lápis, fez um quadrante assim, mas tem 10% dessa obra de arte que me machuca tanto, que me desonra tanto, que é tão insubmissa, que é tão independente, que é tão autossuficiente, que é tão arrogante, tão impaciente, tão prepotente, que me faz sofrer tanto, que eu abro mão dos 90% porque eu não aguento mais viver com essa dor. Cortar pessoas da sua vida é fácil, mas ninguém fala sobre a dor que é ter que ficar firme nessa decisão, mesmo sabendo que não é o que você quer, mas é o que você precisa para o seu bem-estar. Quando você cria vínculo com alguém e depois corta, você vai sentir algo equivalente a uma dor física causada pela queda de ocitocina, o hormônio do vínculo, te fazendo sentir saudades, e mesmo que você saiba que não é bom para você, logicamente, você vai tentar se convencer que é bom. Normalize desistir das pessoas. Para de ficar vendo só o melhor delas para relevar comportamento tóxico. Aceite elas como elas são, mas rejeita elas da sua vida. Se elas quisessem te valorizar, elas seriam feitas enquanto dava tempo. Ficar reabrindo casquinhas que já estão cicatrizando pode ser legal na hora, mas o seu corpo precisa de descanso e tempo para se curar. Mais foco, menos ansiedade. Pessoas boas terminam por último, eu vou explicar o porquê. Quando alguém se relaciona com uma pessoa que destrói os seus sentimentos, ela começa a associar na sua cabeça que todas as pessoas do sexo oposto vão fazer o mesmo, são pessoas ruins. Quando alguém de valor aparece na sua vida e começa a lhe dar amor, ela reconhece aquilo como estranho. Infelizmente ela não sabe receber o seu amor. Então ela começa a procurar sinais para falar, ah lá, achei uma coisa, ele é igual ao outro. E a pessoa boa fica lá insistindo na esperança de que com o tempo vai fazer a outra pessoa mudar, se curar. Portanto, pessoas boas terminam por último porque elas são constantemente punidas por todos os sem-vergonhas que existem nesse mundo. Agora eu te peço, tem uma pessoa igualzinha a você querendo viver um amor recíproco, leve, de boa. Busca, tenta de novo se for preciso. Tem guerras que você só vence quando você para de lutar. E isso vale para coisas, lugares e até pessoas. Ficar forçando algo que não faz mais sentido só cansa, machuca e não te leva para lugar nenhum. Desistir não é sinal de fraqueza, é se respeitar. É entender que algumas coisas não cabem mais na sua vida e tá tudo bem. Nem sempre lutar é sinal de força. Às vezes ser forte é saber a hora certa de parar. Porque viver em paz é bem melhor do que ficar preso em algo que só te desgasta. Então, se for para escolher, escolha só a paz. Lembre-se, algumas batalhas a gente só vence simplesmente desistindo.
Isso é libertador. Pensa nisso. Desculpas aceitas. Acesso negado. Perdão concedido. Confiança bloqueada. Ferida curada. Lição aprendida. Ciclo encerrado. Porta fechada. Ponto final, página virada. Seja bom, não burro. Se você já se sentiu rejeitado, você precisa assistir isso aqui. Sabe o que ninguém te conta sobre tentar se curar da rejeição? Eu preciso que você entenda. Quando você quer alguém que não quer você, quando você quer alguém que escolhe outra pessoa, ou quando você quer alguém que escolhe outras coisas, ou se coloca à disposição no mercado, se coloca na prateleira para outras pessoas chegarem, mesmo você querendo entregar tudo aquilo, isso é ser rejeitado. Ser rejeitado é o mesmo que alguém dizer gratidão, não quero. É o mesmo que alguém dizer muito obrigado por tudo que você faz, por tudo que você é, mas eu não vou querer. E aí começam as dúvidas na sua cabeça. Será que é porque eu não sou suficiente? Será porque eu não sou bonita ou bonito o suficiente? Será que é porque eu não fiz isso? Será que é porque eu falei tal coisa? Será porque hoje é assim? Será que é porque eu trabalho com isso? Será porque eu deixo de trabalhar? Será porque eu faço isso? Será porque é porque eu, né? E você começa a buscar N porquês na sua cabeça de uma resposta que só está dentro da própria pessoa que te rejeitou. Aí o erro das pessoas, quando são rejeitadas, é achar que o processo da cura da rejeição, ele é um processo linear. Ou seja, ele é contínuo. Se hoje eu acordei bem, amanhã eu vou acordar, no outro dia eu vou acordar, no outro dia eu vou acordar. Se alguém chegar pra mim e falar que eu sou bonita, que eu sou suficiente, que o problema não está comigo, que olhando de fora essa situação é confortável, talvez eu fique bem. Talvez você fique bem. Mas no começo, quando você é rejeitado, talvez olhar pra você e falar: Fran, você é suficiente. Fulano, você é suficiente. Fulana, você é mais do que suficiente. Você é melhor do que essa pessoa. Meu Deus, quem essa consciência deixaria uma pessoa dessa, né? Parece que faz sentido. Mas é porque você ainda tá tentando buscar a resposta. Você ainda não compreendeu. Se todo mundo enxerga que eu sou isso, como que o outro não enxerga? Vamos lá. Aqui vão algumas realidades para te ajudar no processo da cura da rejeição. Você talvez nunca encontre a resposta do porquê que o outro não te quis. Ou porquê que o outro escolheu outra pessoa. Ou porquê que o outro prefere a vida de solteiro. Ou porquê que o outro mentiu. Porquê que o outro falou. Porquê que o outro falou isso. Porquê que te olhou apaixonado. Porquê que falou sobre sentimento e você não queria. Talvez você nunca encontre a resposta. O teu erro é, ao invés de você tentar encontrar a cura, você quer encontrar a resposta. Que não vai ser o antídoto pra tua dor. Só um PS, morrer afogado com carne moída não estamos podendo, né? Na primeira semana, talvez você ainda se questione. Talvez na primeira semana você ainda se questione do porquê que isso aconteceu. Mas por que se eu fiz de tudo? Mas por que se eu falei isso? Mas por que se parecia que ia dar certo? E tá tudo bem que você acha que as coisas não deveriam ter sido dessa forma. Mas você vai precisar começar a entender uma coisa. Se alguém te rejeitou, foi porque essa pessoa não queria estar com você. Talvez não é só com você. Talvez essa pessoa não queria nem estar com ela. Existem pessoas que para estar com você, elas precisam melhorar. E existem pessoas que não querem isso. Existem pessoas que quando estão com você, elas entram em xeque com muitas coisas que elas guardaram debaixo do tapete, que é um monstro debaixo da cama. E elas não vão resolver. Existem pessoas que querem uma vida que você não quer. Existem pessoas que querem se envolver sem compromisso. Existem pessoas que querem te chamar pra transar sem que isso envolva sentimento. Existem pessoas que querem te chamar pra viver uma coisa que não é envolver sentimento, porque ela quer viver contigo e com mais 20 pessoas. Existem várias explicações que talvez uma se aplique à sua realidade, outra à minha, outra na realidade de outra pessoa. E isso não significa que, se eu te der a resposta do porquê, você pode mudar. Você só quer saber o porquê porque você quer ir lá mudar. Porque você quer ir dizer pra essa pessoa que você é suficiente. Porque você quer falar, não, mas se é por causa disso, eu posso mudar por você. Mas se é por causa desse motivo que é relacionado a mim, eu mudo, eu me transformo, eu me ajeito, eu me encaixo. Vocês precisam entender que amor não é encaixe. Amor não é me diminuir. Amor não é moldar. Eu sempre falei que amor, ele é ajuste. Quando a gente começa a namorar, quando a gente casa, quando a gente tem um noivo, a gente não faz as mesmas coisas que nós fazemos quando éramos solteiros. Existem jeitos nossos, manias nossas, que a gente vai sentar com o outro pra entender o que é bom e o que não é. Isso é ajuste de relacionamento. Mas isso não significa subjugação. Isso não significa submissão. Quando você escolhe alguém que não escolhe você, repetidas vezes, quando você insistentemente quer entender o porquê da rejeição, não é porque você precisa disso pra se curar, é porque você quer fazer disso ainda o teu ciclo, é porque você ainda quer mudar, é porque você ainda quer essa pessoa, e eu entendo isso, só que você precisa entender que quando alguém te rejeita, você não precisa escutar não pela terceira vez, você não precisa escutar um não, por favor, eu não te quero, sai daqui e vai viver a tua vida. Quão humilhante não é você escutar a pessoa dizer pra você, olha, eu acho que eu não sou bom pra você, por que você não aproveita e não vive?
Olha, eu acho que eu... Nossa, me deu um soco na boca, né? Nossa, eu acho que você deveria escolher alguém que goste de você. Quando a pessoa diz isso pra você, de uma forma velada, ela tá dizendo, eu nunca vou entregar aquilo que você quer. Então pare, que tá feio já pra você. Quando você quer saber o porquê da rejeição, quando você quer tanto essa resposta, é porque, na verdade, você ainda quer viver aquilo. Você ainda quer essa pessoa, você ainda... E eu entendo, é normal. Até você se curar disso, você vai precisar, talvez, tentar entender o porquê. Mas eu preciso que você comece a entender que não adianta você saber o porquê. Mesmo que você mude, mesmo que você se transforme, essa pessoa não quer. Porque ela não quer viver essa história contigo. E a gente não precisa escutar pela 23ª vez que a pessoa não quer. Talvez na primeira já seja suficiente pra gente pegar as nossas coisas e falar, então tudo bem, eu vou embora. Mas e se a pessoa quisesse fazer dar certo, se fosse alguma coisa que ela quisesse ajustar contigo, ela sentaria e conversaria. Ninguém vai deixar o amor da vida embora por um mal entendido. Ninguém vai deixar o amor da vida embora por interpretações. Ninguém vai deixar o amor da vida embora por percepções, por deduções. Ninguém deixa o amor da vida embora porque eu acredito nisso e eu, ao invés de eu sentar e conversar com a pessoa que eu gosto, que eu tenho intimidade, eu vou embora. Ninguém vai embora por causa disso. Então pare de tentar encontrar uma resposta pra rejeição e comece a entender que você foi rejeitado. Eu fui rejeitado, o que eu posso fazer? Comece primeiro se amando um pouquinho mais. Amor próprio, ele é tão importante que a gente só fica mal de cabeça porque a gente esquece quem a gente é. Se você soubesse o teu valor, se você reconhecesse o teu valor, você não se humilharia pela 23ª vez. Bastaria uma vez. Bastaria uma falta de respeito. Bastaria olha, eu não vou querer ficar contigo. Olha, eu não quero a mesma coisa que você, pra você ir embora. É difícil, eu sei que é. Quando você decide aceitar a escolha do outro, porque quando o outro diz que não quer o mesmo que você, ele tá dizendo, eu não quero, eu não te escolho, vai embora. E você não vai. E você perpetua esse ciclo de dor, ansiedade, expectativa. Todas as vezes que você faz isso, é como se você dissesse, pode continuar. Eu não gosto também de mim. Do mesmo jeito que você não gosta de mim, eu também não gosto. É isso que nos une, afinal de contas, somos comuns por conta disso. Nem eu e nem você gostamos de mim o suficiente. Então, ao invés de você tentar buscar nessas primeiras semanas e primeiros dias o porquê da rejeição, não tem problema falar pra sua amiga, eu não entendo por que ele me deixou, eu não entendo por que ele não quis, eu não entendo por que ele fez parecer que queria, eu não entendo. Não tem problema você não entender. E talvez você nunca encontre essa resposta. Tem problema você se perder tentando encontrar essa resposta, que é o que acontece na maioria das vezes, porque você não encontra. É cada vez mais você cavando um fundo do poço, cada vez mais você cavando a tua própria cova. Tu vai chegar num lugar que você não vai ter essa resposta. Aí você vai ver que você perdeu o teu brilho, que você perdeu a tua identidade, que você deixou de fazer as coisas que você gostava, que você deixou de viver. Pra tentar encontrar uma resposta que não é sobre você. É sempre sobre o outro. Pessoas vão olhar pra gente e vão querer, pessoas vão olhar pra gente e vão mentir, pessoas vão olhar pra gente e vão fazer parecer querer, pessoas vão olhar pra gente e não vão querer. E qual é o seu controle sobre a atitude do outro? Nenhum. Você não controla o que o outro sente e diz ou a forma que o outro age. Mas você controla a sua reação diante disso. E é isso que faz você adoecer ou não. Então, por favor, uma vez na sua vida, no processo de cura, se escolha. Faça coisas por você. Pense em você primeiro. Por que ele me rejeitou? Pelos motivos dele. Eu sou alguém digno de ser rejeitado? Se alguém me rejeitou, o problema é dessa pessoa. Lembra das suas qualidades, das coisas que você gosta. E só se lembra de uma coisa. Todo mundo é único nessa vida. A gente pode ser substituível no que a gente faz, mas não no que a gente é. Então, se você não é substituível no que você é, fique em paz. Você é aquilo que você deixa no coração dos outros. E isso basta. Isso basta pra você olhar pra você e falar, eu mereço mais, eu preciso me curar. Eu preciso me refazer, eu preciso juntar todos os caquinhos e me adiantar. É isso que você precisa nesse momento. Você não precisa da resposta do porquê que você foi rejeitado. Ser rejeitado já é a resposta. É isso. Fiquem com Deus. E quanto antes a gente aceitar isso, mais fácil é da gente viver. E essas coisas passam. Você é rejeitado aqui, rejeita ali. Você é decepcionado aqui, decepciona ali. E às vezes a gente se decepciona, a gente se promete coisas e não cumpre. O que esperar dos outros? Então, acostume-se. Isso vai continuar acontecendo. Você tem que estar forte o suficiente para não sentir com tanta dor toda vez que alguém te decepcionar ou alguém te rejeitar. Isso vai fazer você entender melhor que essas coisas acontecem e passam.